Fala, galerinha! Hoje eu vou falar sobre algumas questões intrigantes. Bom, hoje eu gostaria de argumentar sobre uma questão que muita gente me fala. Por que a Bíblia é verdadeira? Porque a Bíblia ela é confiável para nós podermos estudá-la, tratarmos como livro de Deus. Algumas pessoas falam que a Bíblia é somente mitológica, que a Bíblia é somente um bando de histórias quaisquer. Será que as pessoas têm razão? Eu acredito que não, e vou dar os argumentos científicos, históricos, arqueológicos, entre outros, para mostrar que a Bíblia tem razão. Para começar, se as pessoas se perguntam, mas a Bíblia não foi alterada por algum interesse econômico, político? Se a Bíblia é tão antiga, ela não poderia ter sido alterada? Essa seria uma possibilidade se não tivéssemos descoberto algumas coisas, alguns livros da Bíblia, muito antigos, como, por exemplo, um achado no Mar Morto. Escritos da Bíblia, se não me engano, Isaías ou Daniel, que fala... E que está escrito, acharam dentro de uma caverna lá no Mar Morto. Interessante é que são praticamente idênticos aos que a gente tem hoje em dia. Quer dizer que em um intervalo de 1000 anos, mais de 1000 anos, ninguém alterou a Bíblia. Interessante. Outra coisa é que a Bíblia era escrita em materiais que estragavam. E então eles tinham que reescrever. As pessoas se perguntam, mas será que eles não poderiam alterar? Às vezes os escribas colocavam uma nota explicativa. E é claro que ela poderia estar errada. Essa nota explicativa não tinha muito discernimento se ela era da Bíblia ou se ela era nota. Então ficava meio confuso. Hoje em dia se achou, por exemplo, no Novo Testamento mais de 5.000 textos. 0,5% dos textos tem alguma diferença. O que é ridículo para um livro que tem 2000 anos. Então, você pode concluir que, a Bíblia não foi realmente alterada. E as Bíblias originais já corrigem esse erro de 0,5%, deixando entre parênteses os textos tipo um amém no final, que os escribas acrescentaram, ou, por exemplo, porque foi Deus que quis. Esse finalzinho assim, porque foi conforme a vontade de Deus, eles colocam entre parênteses para você saber que não tem todos os achados. Com isso a gente percebe que a Bíblia não foi realmente alterada, e se foi alterada, foi em coisas totalmente simplórias e que não tem grande diferença e já está sendo arrumado. Outra coisa é que nenhum outro livro antigo teve tanta perfeição na questão que não foi mudado com o tempo. É um dos livros mais antigos do mundo que a gente usa hoje. É um dos livros mais vendidos do mundo. E mesmo assim, ele mal tem alterações. Agora uma questão. Será que a Bíblia, quem escreveu realmente foi inspirado por Deus? A gente vai perceber que eles têm um conhecimento tecnológico incrível. Por exemplo, eu não tô aqui porque é coisa de celular, porque eu tô gravando no celular. Mas eu vou falar o que eu lembro de cabeça. Ele é o que está sentado no globo da terra. É um versículo de Jó. Se ele está sentado no globo da terra, quer dizer que a terra é um globo. Que a terra é redonda. Mas isso é no livro mais antigo da Bíblia. Peraí. O povo não tinha conhecimento que a terra era redonda. E depois ele continua dizendo mais coisas da questão de ciência. Ele fala assim, nós somos como gafanhotos para Deus. E deixa eu lembrar mais. E eles têm os céus como cortina para que dentro da terra a gente possa habitar. Então, pensa só. Eles não achavam que o céu era uma cortina, achavam que era como cortina, que é semelhante a uma cortina. Até um tempo atrás, você acreditava, até a Idade Média, você acreditava que a atmosfera tinha até o espaço. Ninguém imaginava que era só o planeta Terra que tinha uma atmosfera, assim, e que para cima era vácuo. Quem iria imaginar uma coisa dessas? E a Bíblia diz que Deus estende o ar sobre a terra, como se fosse uma cortina, para que aqui a gente possa respirar e estar vivo. Não é interessante? Em um versículo só, o conhecimento da terra ser redonda e da atmosfera. Como esse povo tinha esse conhecimento? Também tem outro versículo, que é de Jó também, que fala que a água evapora e vai para as nuvens. E quando essa água vai para as nuvens, elas destilam e cai sobre o homem abundantemente. Eu tô lembrando de cabeça, mas é isso que está escrito mesmo. Eu até posso colocar na descrição do vídeo.
que é isso? É o ciclo da água, descoberto no século 18, 17, 16, por aí. Mas muito depois do livro de Jó. Jó é antes de Cristo, cara. É totalmente, assim, totalmente longe. Não tem como alguém falar que isso que isso foi feito na Idade Média. Isso aí é antes de Cristo. Então, cara, não tenho o que dizer. Esse povo tinha um conhecimento que é um conhecimento que só vou descobrir agora. Outra coisa, conhecimento geológico, que debaixo da terra tem lava. Da terra onde procede um pão, de baixo é feito como por fogo. Ele não diz que é fogo que tem embaixo da terra. É como se fosse fogo, porque é lava, não é realmente fogo. Então, o que você consegue entender desse versículo é que debaixo da terra tem algo muito parecido com fogo, que é um princípio geológico. Embaixo da terra tem lava. Antes disso, a galera não acreditava nisso. Acreditava que a Terra era, né? Tinha várias teorias, mas ninguém tinha essa noção que a Terra tinha lava embaixo. E, bom, é isso aí. E sem contar nas profecias, que eu vou citar algumas. Para começar, dentro da Bíblia tem mais de 300 profecias que dizem a respeito de um Messias. Todas as 300 se cumprem em Cristo. Mas vamos supor que isto é somente um arranjo perfeito textual que eles conseguiram dentro de um texto escrito por mais de 66 pessoas, conseguiram colocar dentro do 66 livros, conseguiram fazer tudo ficar harmônico. Bom, vamos fingir que isso é totalmente normal. É interessante que Daniel tem profecias que viriam 4 reinos. Destes 4 reinos, ele fala como eles viriam e como eles sumiriam. E depois desse reino, eles têm lá a profecia dele, que ele fala que nasceria Cristo. Bom, no 4º reino. O que acontece? Ele estava no babilônico. Ele cita o babilônico. Depois vem o médio-persa. Depois vem o grego. E depois vem o romano, onde Jesus nasce e divide isso. Cara, essa é uma profecia muito precisa, falando de 4 reinos e depois não teria mais reino. Cara, naquela época, ninguém imaginava que não teria mais grandes reinos. O cara, Daniel, tinha passado por alguns reinos assim. Como ele imaginaria isso? Estranho, não é? Tem uma lista que mostra 50 personagens da Bíblia comprovados pela arqueologia. Que eram os personagens, nomes que apareceram na Bíblia. Pessoas, reis, geralmente reis, né? Que estão na arqueologia, na história. Acharam alguns escritos falando desses reis. Vários reis de Israel, reis do Egito, faraós, né? E que antes se duvidavam da existência da Babilônia, Nabucodonosor. Então, cara, como a Bíblia pode ser tão perfeita se ela fosse escrita por homens? Outras coisas são algumas evidências que eu não quero entrar nesse detalhe porque fica meio complicado de falar com vocês em relação a isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, em relação ao fim do tempo, eu vou gravar um vídeo só para isso. As profecias, quando que a humanidade iria acabar? A Bíblia diz que Jesus vai voltar e a humanidade vai acabar. E olha só, a profecia. As profecias dizem assim, que haveria muita dor, muito sofrimento, muita fome, sede, e os terremotos aconteceriam com frequência, um atrás do outro, em lugares distintos do planeta. Também diz que... Bom, você não acha que alguns meses... teve um terremoto agora no Chile, depois teve um lá no país asiático que eu não lembro o nome, e depois teve um lá no Haiti, né? Cara, exatamente o que a Bíblia tá falando. E tem um gráfico que mostra, tipo assim, os terremotos do século I até o século XX. É assim, No século XX deu uma subida, cara, que é surpreendente. Bom, o vídeo tem 10 minutos já, eu não acredito que eu sou 10 minutos falando, mas não tenho como discutir em relação a esses argumentos. Tá, eu não vou falar isso porque senão vai parecer muito grosso, mas é realmente incrível a concordância textual da Bíblia e principalmente a concordância com as leis da física. Como esse povo tinha esse conhecimento? Se você vem falar de aliens e essas coisas, é porque os aliens são os seus deuses. Desculpa, cara, mas você adora aliens. Sério. Mas isso é assunto para alienígenas, esse tipo de coisa é assunto para outro vídeo, é muito polêmico e eu não vou falar disso agora. Mas vocês realmente acharam, assim, que fica meio difícil de você dizer que não é realmente inspirado por Deus ou que eles não tinham algum conhecimento muito além do normal. Esse povo
tinha conhecimentos extraordinários. Eu vou fechar o vídeo por aqui e falou!